Sejam bem-vindas e bem-vindos à Metodista João Pessoa. Somos uma família que ama, acolhe e cuida. Vem fazer parte da nossa família? Sejam bem-vindas e bem-vindos à Metodista João Pessoa. Somos uma família que ama, acolhe e cuida. Vem fazer parte da nossa família?
A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos e todas nós, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a nossa igreja, você que nos visita também e está conosco para a celebração dessa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Hoje é noite de Santa Ceia, noite de celebração, é noite da gente se achegar à mesa do Pai e poder comer do pão, do vinho, se alimentar da comunhão que é viver com Cristo. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã. Primeira atitude vai ser a leitura da palavra de Deus lá no livro dos Salmos. O salmo que a gente vai ler nessa noite é o salmo de número 47. Livro dos Salmos, salmo de número 47, que nos diz assim a santa palavra de Deus: Batei palma todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Aleluia. Batei palma todos os povos. Hoje é noite de bater palma, de celebrar, de exaltar, de entoar louvores, cânticos ao nosso Deus. Hoje é noite de nós celebrarmos esse Deus que nos deu vida, esse Deus que soprou sobre nós o Espírito da vida, esse Deus que nos tirou da morte e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E hoje nós temos vida com abundância. Hoje nós podemos exaltar o Senhor, hoje nós podemos andar com alegria, porque Ele nos salvou. Por isso eu quero te convidar nessa noite a fechar os seus olhos, a elevar o seu pensamento até o trono da graça e falar com o Senhor, a exaltar o Senhor através da sua oração e também se curvar diante desse Deus todo-poderoso ao qual o salmista rende honras e glórias e pedir perdão pelos seus pecados, por tudo aquilo que nós, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, fizemos e não foi do agrado do Senhor. Então fechemos os nossos olhos neste momento e falemos com Deus da nossa vida. Deus santo e poderoso, louvado seja o teu santo nome. Nós glorificamos a ti, ó Senhor Altíssimo, tu que és tremendo, tu que és o grande Rei de toda a terra. Tu és o Deus, ó Pai, aclamado, Senhor. O salmista nos diz nessa noite que nós devemos louvar o teu santo nome ao som da trombeta, salmodiar ao teu santo nome, cantar louvores a ti, ó Deus Altíssimo, Rei de toda a terra, Rei de todas as nações, Rei do universo, Senhor das nossas vidas. Nós te exaltamos, nós glorificamos a ti. E nessa noite também, Senhor, nós queremos nos curvar diante da tua santa presença e te pedir perdão, Senhor. Reconhecer que nós somos pequenas, que nós somos falhos e falhas, que nós dependemos da tua graça e do teu amor para que nós possamos caminhar em santidade. Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos, Senhor, pelo caminho eterno. Senhor, nós queremos reparar a nossa vida diante de ti, enquanto pessoa, enquanto comunidade de fé. Nós te pedimos perdão nessa noite.
Te pedimos que o Senhor derrame sobre nós cura. Te pedimos que o Senhor nessa noite derrame sobre nós graça, para que nós possamos servir ao Senhor em santidade, com inteireza de coração, com alegria, dizendo quem Tu és através da nossa vida, Senhor. Deus, seja exaltado o Teu santo nome nessa noite e para todo sempre, em o santo nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar um canto que diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos ama. Ele vem até o nosso encontro. Você que está aí nos assistindo nessa noite, talvez você ainda não teve um encontro com esse Deus de graça. Eu quero te dizer o seguinte: Ele está indo até a sua casa para te dizer nessa noite o quanto Ele te ama, o quanto Ele te quer e o quanto Ele deseja que você tenha comunhão com Ele. Por isso nós vamos cantar alegremente que Ele nos amou primeiro. Vamos lá, meu amigão? O mar azul, o ar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor, mais forte que a morte, me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor, mais forte que a morte, me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor, mais forte que a morte, me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. Ele disse haja noite e dia, Ele disse haja água e céus, Ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voem, andem. Ele me tirou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar, pra me ensinar com Ele andar. Mais uma vez. Ele disse haja noite e dia, Ele disse haja água e céus, Ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voem, andem. Ele me criou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom
descansar, para me ensinar com Ele andar. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. O mar azul, o ar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Ele nos amou primeiro e é Ele quem nos atrai até a cruz. É Ele que sempre dá o primeiro passo para vir em direção até a mim e até você. É esse Deus que nos reúne nessa noite para louvar o teu santo nome, para dizer o quanto Ele é adorável, o quanto Ele é amoroso, o quanto Ele é bondoso, o quão rico em misericórdia é o nosso Deus. Por isso eu quero te convidar a cantar, que nós olhamos para a cruz, e é para a cruz que nós vamos. Exaltemos ao Senhor nessa noite. Aleluia. Cante comigo. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh Jesus, nós te louvamos. Cante assim. E merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Oh Jesus,
redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, Jesus. É a tua cruz, Senhor, que nos chama a um compromisso contigo. É a tua graça que nos toca, Senhor, nessa noite, que nos chama a viver um relacionamento de intimidade com o Senhor. É o próprio Senhor que vem até a nós, dizendo quanto nos ama. É o Senhor que vem até a nós e nos abraça nessa noite. É o Senhor que vem até a nós nos dizer o quanto o Senhor nos ama. Aleluia, Jesus. Só a Ti rendemos honras e glória. Só a Ti levemos o nosso louvor e a nossa adoração. Oh, Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós
nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Jesus, tome o lugar que é seu, Senhor. Tome o lugar que é seu, Senhor, que é a nossa vida, que é o nosso coração. Toma, Senhor, o lugar do Senhor, a nossa vida, Senhor. Diz quem tu és. Nós queremos viver para ti. Nós queremos viver, Senhor, segundo a tua vontade para nós. Oh, Senhor, por isso nós nos entregamos. Os nossos olhos se abrem nessa noite para ver a tua glória, para ver o amor do Senhor. Oh, tome o lugar de honra, Senhor. Aleluia. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Toma aquilo que é teu, Senhor. Toma aquilo que é teu, Senhor. Teu é o louvor, teu é o domínio. As nossas vidas são tuas, Senhor. Todo o nosso ser, Senhor. A igreja metodista em João Pessoa é sua, Senhor. Tome o lugar de honra, meu Deus. Essa casa é sua, Jesus. Pode entrar, Senhor. Pode entrar, Senhor. Tome o lugar de honra, Senhor. Toma as nossas vidas, Senhor, para a glória do teu santo nome.
para a glória do teu santo nome. Oh, Jesus! E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor, ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que Deus possa ter falado ao seu coração já neste momento de louvor. Eu creio que a tua casa está cheia da presença do Pai. Eu sei que o seu coração está queimando de amor pelo Pai, por fazer a vontade do Pai. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nesta semana, pelo que consta na nossa lista dos aniversariantes, nós não temos aniversariantes, mas nós temos um casal que está aniversariando, completando mais um ano de vida conjugal. Você pode acompanhar aí na tela, e nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na vida da nossa comunidade de fé, nas nossas famílias. Deus, muito obrigado por essa noite, pelos louvores entoados, Senhor. Obrigado, Senhor. E obrigado também por mais um ano de vida conjugal que os meus irmãos e as minhas irmãs estão podendo celebrar na Tua presença. Sustenta esse casal, Senhor. Abençoa essa casa, Senhor. Enche essa casa da Tua santa presença, Senhor. Que o Senhor seja o Rei deste lar, em o santo nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo, em o santo nome de Jesus. Amém e amém. Bom, quero pedir a você que preste muita atenção nesse vídeo que nós vamos passar neste momento. Então, tenha muita atenção, receba essa mensagem com muito carinho, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Olá, minha irmã, meu irmão, paz e esperança. O sentimento que nos toca hoje de forma muito especial é a saudade. E estamos com saudade de nos encontrar, estamos com saudade do nosso espaço, templo, nossa casa. Estamos realmente com saudades. Depois de quase 6 meses aí de distanciamento, nós estamos agora pensando no retorno das nossas atividades presenciais. E eu quero muito que você esteja atento a todas as informações, atenta a tudo que nós vamos falar,
para que esse retorno seja um retorno mais responsável possível. Nós já marcamos a data para esse retorno. O nosso primeiro culto presencial de volta será no dia 4 de outubro, será o nosso próximo culto de ceia. Então nós já celebraremos a comunhão em comunhão presencial. Equipamos o nosso templo já com todas as medidas necessárias, as medidas exigidas pelo município, as exigências feitas também pela Igreja Metodista na nossa região do Nordeste. Temos já todos os cuidados em ordem, já providenciamos, toda a forma de higienização, cuidados necessários. Então será realmente um retorno visando essa segurança de cada uma e de cada um de nós. Por enquanto, somente os nossos cultos de domingo estarão funcionando presencialmente. Ainda não retornaremos com outras atividades. Até porque, sendo esse um processo experimental, percebendo ainda todos os cuidados necessários, a gente precisa verificar como serão os desdobramentos de todas essas situações. Tá? Então, fique atento, porque nós temos também limitação no nosso templo. O nosso templo vai comportar, durante esse período de celebração, apenas 50 pessoas. Para que você possa participar da celebração presencial, você terá que fazer uma inscrição. Esse link para a inscrição vai ficar disponível nas nossas redes sociais, então lá no nosso Instagram você vai poder clicar e fazer a sua inscrição. Você também pode receber esse link através do seu telefone, no seu WhatsApp. E se você tiver alguma dificuldade, não tiver acesso à internet, não conseguir fazer essas coisas, você entra em contato conosco e nós vamos providenciar que a sua inscrição seja feita. Nós estamos tomando todos os cuidados devidos, mas nós também precisamos que você se comprometa com a gente nos cuidados. Então existem também outras limitações para esse retorno. Nós queremos informar que crianças só podem participar da nossa celebração a partir de 10 anos de idade. Ou seja, crianças menores de 10 anos ainda não têm autorização para participar. Seja crianças andantes ou crianças de colo, as crianças ainda não estão autorizadas a participar do culto presencial nesse primeiro momento. Nós queremos também lembrar que as pessoas acima de 60 anos também ainda não têm autorização. E pessoas com alguma comorbidade, ou seja, que possuam alguma doença, não podem também participar. Esteja atento, minha irmã e meu irmão, nos ajude, amplie a sua compreensão. Já tudo isso vai passar e nós poderemos estar todas e todas juntos. Mas nesse momento ainda enfrentamos algumas restrições. Nós fazemos isso porque queremos, de forma muito especial, zelar pela vida de cada uma e de cada um que amamos. Nós fazemos esse vídeo com essas informações, mas todos os detalhes, todos os cuidados, tudo que temos feito, estamos fazendo, estará disponível nas nossas redes sociais. A nossa comunicação está produzindo um material, então fique atento, olhe sempre, pergunte sempre, se oriente e vamos, juntas e juntos, com uma fé responsável, fazer esse retorno para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Boa noite, minha irmã, meu irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Você acabou de assistir o nosso vídeo informativo sobre o nosso retorno às celebrações presenciais. Eu quero pedir que você fique muito atenta, muito atento. Nós vamos começar a voltar gradativamente, com todos os cuidados necessários. Então fique atento às informações que serão passadas, às orientações. E você que pertence ao grupo de risco, ainda não está apto para retornar, né? Mesmo nesse primeiro momento, nós teremos um número limitado de pessoas e estaremos a cada domingo dando mais informações para que nós possamos fazer isso da forma mais responsável possível, mais cuidadosa possível, tá certo? Que Deus nos abençoe nesse novo tempo também. Nós ainda em tempo de celebração, queremos falar sobre esse tempo de generosidade, né? Você tem acompanhado as nossas
celebrações, você tem acompanhado como nós temos estado ativos ministerialmente, como temos vivenciado a nossa experiência de fé de forma íntegra, mesmo nesse tempo de pandemia, e uma parte daquilo que compõe a nossa trajetória como família da fé é também as nossas contribuições. Então você pode participar ativamente nesse projeto missionário, nesse projeto, nessa missão do Senhor que é estar aqui em João Pessoa, expandindo o seu reino a partir da igreja metodista, com o seu dízimo, com a sua oferta. Você pode fazer isso nos procurando. Nós temos uma conta bancária onde você pode fazer o seu depósito. Nós temos também outras possibilidades de arrecadar esse recurso para que nós possamos continuar a missão aqui neste lugar. A palavra do Senhor nos diz que Ele se alegra, de ver como nós somos generosos e nós queremos continuar fazendo parte também nesse sentido. Bom, nós vamos partilhar agora da mensagem do Senhor. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Nós leremos do versículo 13 ao 26. Nós caminhamos por Atos durante algum tempo, algumas semanas aí passaram mais de mês, e a gente vai hoje fazer o nosso último sermão dentro dessa série, de revisitar os atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. E nós leremos, não é o último capítulo, mas é o penúltimo capítulo, capítulo 27, a partir do verso 13. Nós leremos até o 26, diz assim a Sagrada Escritura: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo, conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, já havia alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam com você. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo pelo que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra mais uma vez, palavra que nos desafia, nos encoraja. Pedimos nessa noite, ó Deus, que pela Tua graça, essa palavra, Senhor, toque profundamente aos nossos corações. Palavra que vem, Senhor, de Ti para nós, Senhor, como revelação Tua, como inspiração do Teu trono. Nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós caminhamos durante todo esse período, em atos do Espírito, como a gente já disse, o Espírito se movendo na vida dos apóstolos. E estamos nesse último momento, nessa última celebração em que olharemos nessa série. E nós vemos Paulo aqui. Paulo que a gente não acompanhou durante tanto tempo, mas que nas últimas semanas se mostrou muito mais a nós.
Paulo que tinha uma vida entregue à religião e que perseguiu por causa dessa religião muito tempo os cristãos. Paulo que era alguém, né, dedicado a essa vida religiosa, mas que depois de se encontrar com Jesus, teve os seus olhos abertos para a verdadeira revelação de Deus, Jesus Cristo, né, o próprio Deus. E esse Paulo, então, depois de se encontrar com Jesus, teve a sua vida totalmente alterada, modificada. Esse encontro com Jesus desencadeou na vida de Paulo uma série de situações que aos nossos olhos humanos, os nossos olhos carnais, foram situações nada confortáveis, situações nada cômodas. Nós acompanhamos, né, na última semana o início das viagens de Paulo, e Paulo sendo perseguido depois de chegar em Jerusalém e contando o seu testemunho, dando o seu testemunho de lugar em lugar, de situação em situação, tentando se defender daqueles que o perseguiam, daqueles que buscavam lhe matar. E Paulo tinha um caminho traçado, um lugar para chegar. Deus havia dito para Paulo que ele iria para Roma, para o lugar mais central do seu tempo, né? O centro do seu mundo, o centro do mundo habitado por ele naquele momento, para dali expandir o evangelho. E Paulo tem clareza de onde ele está e de para onde ele está indo. E o caminho de Paulo é um caminho que é todo atravessado por tantas situações. E agora Paulo está sendo conduzido para esse destino, para esse lugar de propósito. E o capítulo 27, tanto o capítulo 27 como o capítulo 28, que é o último capítulo, nos falam dessa viagem de Paulo para Roma. Não uma viagem como a gente costuma pensar, planejada, que a gente às vezes até paga parcelado, se organiza e vai viajar, vai passear. Não, Paulo era um prisioneiro. E junto com outros prisioneiros, Paulo está sendo conduzido até César, para lá então fazer a sua defesa, para lá então contar o seu testemunho, para lá então fazer aquilo que ele sabe que é o seu propósito. E o texto fala que quando esse momento chega de Paulo ser enviado para a Itália, Paulo ser enviado para Roma, Paulo é levado, né, por um centurião que é chamado Júlio. A gente não leu esse texto, mas lá no início do capítulo 27, depois você dá uma olhadinha, Paulo é conduzido por um centurião chamado Júlio. E esse centurião é um homem que trata Paulo com dignidade. O texto diz que ele permite que Paulo se encontre com seus amigos antes da viagem, que Paulo tenha um cuidado, né, que de repente as chagas de Paulo sejam curadas, ele receba um alimento melhor, que ele receba um cuidado daqueles que o amam. Então ele dá essa permissão. Então Paulo vai sendo cuidado por esse centurião. E a viagem, então esse centurião organiza a viagem, aluga um navio para levar os prisioneiros. E quando a viagem começa, lá no início, ainda no versículo 9, Paulo percebe que os ventos estão sendo contrários. E Paulo sinaliza. Paulo diz para eles: senhores, olha, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Paulo fala isso no versículo 10. Paulo tem um discernimento acerca da viagem, acerca dos perigos da viagem, acerca do que poderia acontecer. Paulo tem clareza da situação, e mesmo como um prisioneiro, Paulo ousa dar a sua opinião, mas Paulo não tem muita influência naquele momento, e a opinião de Paulo é desprezada, porque o piloto, mestre do navio, que era a pessoa que tinha mais a perder ali se ele perdesse o navio, ele diz: não, a gente vai avançar, a gente vai conseguir chegar no lugar que a gente precisa. Era inverno, não era um momento de viajar mesmo, Paulo tinha razão, e então eles seguem a viagem. E aí o versículo 13 que nós lemos diz que o vento soprou brandamente, o vento sul soprou brandamente, e eles imaginavam que estavam alcançando o lugar desejado, onde eles parariam para permanecer durante o inverno e depois prosseguir viagem. Acontece que não foi assim que sucedeu. Houve um grande tufão de vento, uma grande tempestade,
E aquelas pessoas estavam no meio de uma situação que não tinha solução. Antes de a gente continuar a ler o texto, eu queria ressaltar algumas coisas, né? Nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos de crise, momentos de adversidade. E muitas dessas adversidades que nós estamos enfrentando, muitos desses momentos que estamos passando, não foram por opção nossa. Nós estamos colocados em uma situação. Nós estamos vivendo, às vezes, uma adversidade, no nosso caso, né, como mundo, que não foi uma opção de todas as pessoas. Obviamente que foi a opção de algumas pessoas. Porque o desmatamento, porque todo o processo de desgastar a natureza criada por Deus, né? O desvio, a questão da distribuição, má distribuição de renda, tantas coisas que você talvez nem imagine, a gente pode conversar sobre isso depois, tantas coisas influenciaram para que, por exemplo, esse vírus tocasse as nossas vidas. Mas não foi uma opção de todas as pessoas, a gente não se decidiu por isso. Mas nós estamos enfrentando essa pandemia. A pandemia trouxe outras questões que nos deixaram em meio a caos. A gente tem questões de crise financeira, a gente tem questões de crise familiares, a gente tem questões de relacionamentos que estão por um fio, a gente tem tantas questões atravessando a nossa vida. Algumas dessas questões, nós optamos por elas, porque fomos plantando coisas e essas coisas brotam. Mas outras estão aquém da nossa vontade, aquém daquilo que a gente pode definir, aquém daquilo que a gente pode reorganizar. Essas coisas acontecem, tanto com as pessoas que caminham em Deus, como com as pessoas que não caminham em Deus. Faz parte da existência humana as situações de adversidade. Paulo está aqui enfrentando uma adversidade que ele não escolheu, que ele não plantou. Ele está no meio dessa adversidade. E agora, José, diria o poeta, e agora, Paulo? E agora você? E agora eu? A adversidade está diante de nós. Paulo está diante de um tufão de vento chamado Euraquilão, e o navio não tem jeito, e chega um momento que eles precisam deixar a manobra e se deixar levar pela tempestade, porque não há nada que se possa fazer. E a palavra diz que já passavam 3 dias e eles não tinham nenhuma orientação, porque não aparecia uma estrela e nem o sol se podia ver. 3 dias, totalmente desorientados. E eles já estavam sem comer há algum tempo. Não tinham mais esperança de salvamento. Tudo para eles havia ruído. E depois desse tempo sem comer, Paulo os interpela mais uma vez. Depois de não ter sido ouvido, agora Paulo vem e interpela-os mais uma vez. E Paulo diz, olha, vocês precisam... Primeiro ele diz, eu falei. Diz, vocês deviam ter me ouvido quando eu falei para a gente não sair de Creta. Mas ok, eu estou aqui para dizer que vocês tenham bom ânimo. Eu estou aqui para dizer que vocês tenham bom ânimo, porque Deus, o Deus a quem eu pertenço, o Deus a quem eu sirvo, me encontrou de noite e disse, Paulo, não tenha medo. Às vezes nós olhamos para um Paulo tão heróico e a gente pensa que Paulo não tem medo, Paulo não sente dor. A gente descola Paulo da realidade, da experiência que Paulo viveu. E o texto diz que a palavra para ele foi, Paulo, não tenha medo. A gente diz para quem não tem medo? Para quem tem medo. Então Paulo está atemorizado com aquela situação. Mas o Senhor vem de encontro ao seu coração e diz, não temas. Não temas.
E a presença de Paulo naquele navio, a presença de Paulo junto daquelas pessoas, a presença de Paulo naquele lugar anima e renova a esperança daquele povo. Nós estamos vivendo momentos difíceis, cada uma e cada um de nós. Paulo estava vivendo um momento difícil, assim como toda a tripulação, assim como todas as pessoas daquele navio, mas por causa do Espírito Santo que habita a vida de Paulo, ele tem uma boa mensagem. Paulo carrega consigo uma mensagem de esperança. Apesar do seu medo, Paulo tem a mensagem do Evangelho. E Paulo então diz para aquelas pessoas: olha, há uma palavra do Senhor para nós. Senhores, tem de bom ânimo, senhores e senhoras, tem de bom ânimo. Eu confio em que Deus sucederá do modo como me foi dito. Essa é a palavra de Paulo para aquelas pessoas. E eu acho incrível essa postura de Paulo. Incrível, incrível. E eu fico pensando em nós hoje, porque Paulo era um prisioneiro, mas ele age como uma pessoa livre. Paulo está indo ali naquele navio como um prisioneiro para ser julgado. Mas as palavras de Paulo são palavras de uma pessoa livre, porque ele sabe que ele não é prisioneiro de César, mas ele se fez prisioneiro de Cristo por livre e espontânea vontade. Ele estava lidando com a situação, mas aquela situação não definia quem Paulo era. A minha luta, a minha diversidade, a sua diversidade, aquelas partes difíceis de nós não definem quem nós somos. Nós somos filhas e filhos de Deus, discípulas e discípulos de Jesus Cristo. Essa é a definição de quem somos. A convicção de ser um prisioneiro agora, mas ser um livre para sempre, movia o coração de Paulo. E não permitia que ele parasse. Ele age assim como um homem que foi liberto para sempre. Ele fala com a autoridade de alguém que foi salvo em Jesus Cristo. E por causa dessa autoridade ele salva outras 276 pessoas, que é a quantidade de pessoas que estão no navio com ele. Dentre outros prisioneiros, soldados, centurião, gente que está ali no serviço, marinheiros e outras pessoas também. Como eu e você temos encarado os momentos difíceis? Como essas coisas têm atravessado a nossa vida? Se fosse comigo, eu prisioneira injustamente, porque estou anunciando o amor. Eu maltratada, sofrendo no meu próprio corpo chagas de violência por causa do amor de Jesus. E aí no final de tudo eu ainda entro num naufrágio. Eu vou falar para Deus o que? Eu vou falar: Deus, não é possível. Não é possível, o Senhor não me ama não. O Senhor não me escolheu não, acho que eu estava equivocada. Não é isso? Quando a gente começa a enfrentar a adversidade, a gente pensa: mas por que eu, Senhor? Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? E olha que você não foi, né? Açoitado como Paulo violentamente, não está preso, não está acorrentado. Você não está sofrendo um naufrágio hoje. Mas a gente se pergunta: por que, Senhor? Tanta dor? Por que, Senhor? Tanto sofrimento? Por que, Senhor? Se eu estou fazendo a tua vontade, se eu estou me esforçando, por que essas coisas todas me advêm? Por quê? Por que tanta injustiça? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? E às vezes a gente pensa, né? Que se exploda todo mundo, que morra todo mundo. Eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha vida. Paulo estava ali, no meio daquele naufrágio, prisioneiro, acorrentado. Paulo indo ser julgado, de acordo com a tradição, a caminho da sua própria morte. E Paulo transpira vida. Paulo transpira esperança. Paulo transpira graça.
Paulo transpira o Evangelho. Ele não se perguntou, porque para além das coisas que ele está vivendo na sua carne, para além das coisas que ele está vivendo pessoalmente, particularmente, ele entende que existe um propósito maior na sua vida. Ele entende que caminho ele está percorrendo, e ele sabe qual é o alvo que ele precisa alcançar, a soberana vocação em Jesus Cristo. Paulo olha para aquele povo e ele tem compaixão também deles. A gente não leu, mas se a gente lesse mais para frente, Paulo diz para eles, né, que eles precisam comer. E ele, lá no versículo 35, ele tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus, na presença de todas e todos, e depois de o partir, começou a comer. Um símbolo aí também da Eucaristia, da ceia, essa partilha do pão, que rememora o grande motivo, a grande razão dessa viagem. Paulo não se preocupa com aquilo que é só dele, mas ele está preocupado em sinalizar o reino de Deus. E Paulo avança nesse anúncio. O capítulo 28 vai falar sobre a chegada de Paulo, sobre como isso acontece. E fala de uma prisão especial que Paulo teve, que era uma prisão como se fosse uma prisão domiciliar. E ele passa 2 anos nessa prisão, pregando o Evangelho. E se o Evangelho de Mateus termina com a grande comissão, o Evangelho de Lucas, que também é o autor de Atos, a grande comissão de Lucas termina em Atos dos Apóstolos. E o final de Atos é um final sem final. A palavra diz simplesmente que Paulo ficou por ali, anunciando, ensinava coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. É assim que termina o texto. Sabe por quê, minha irmã e meu irmão? Porque esse texto não encerra. Os atos do Espírito através da vida das discípulas e dos discípulos de Jesus não se encerra aqui. Ele continua através da minha e da sua vida. A grande comissão de Lucas é esse texto e é esse desafio que ele faz para nós, seguidoras e seguidores de Jesus Cristo. Gente comprometida com o anúncio da sua mensagem de salvação e de esperança. Gente comprometida com o discipulado de Jesus. Gente comprometida com levar esse evangelho de transformação e de libertação. Ser discípula e discípulo de Jesus é parte, da vida de quem se encontrou com Jesus. O discipulado, ele é esse processo de saída da menoridade espiritual para uma vida de maturidade em Deus. Uma compreensão de que a vida não se encerra nos nossos problemas diários. De que a vida não se encerra nos nossos pequenos sonhos diários. E eu digo pequenos porque todo maior sonho que você tiver, se ele não estiver comprometido com o Evangelho de Jesus, ele é um sonho pequeno. E nós queremos, depois de falar tanto, pensar tanto sobre isso, pregar tanto sobre isso, eu e você, depois de ouvirmos tanto sobre isso,
dar passos mais concretos em direção a esse discipulado. Obviamente que o discipulado de Jesus, ele não se trata de um programa, ele não se trata de um modelo de evangelização, simplesmente. Ele fala de coisas muito mais profundas, ele fala de uma vida comprometida com Jesus Cristo. Mas Paulo, ele mostra para nós, com seu olhar amplo, todo um pensamento sobre como alcançar. E é isso que nós estamos propondo como igreja. Que a gente não pense discipulado de forma etérea, aleatória, distante de nós, mas a gente precisa pensar como na prática isso vai se suceder. Paulo queria chegar em Roma, e Paulo estabelece um circuito, Paulo estabelece uma estratégia. E junto com a estratégia de Paulo, o Espírito vai se movendo e Paulo chega ao seu destino final. E é a partir da vida deste grande homem de Deus, ou deste pequeno homem que foi grande a partir dos atos que ele pratica, movido pelo Espírito Santo de Deus, que todo mundo conhecido da sua época é apresentado a esse evangelho de transformação. Quem eu e você estamos alcançando a partir daquilo que o Espírito está gerando em nossos corações. De forma prática, de forma concreta, como nós temos feito avançar. Como o nosso ministério tem socorrido pessoas, tem alcançado pessoas, tem libertado pessoas, tem livrado pessoas da morte. As dores de Paulo não o impediram de anunciar Jesus. Os problemas de Paulo não o impediram de viver o propósito de Deus para a vida dele. Às vezes nós queremos esperar que a tormenta passe, nós queremos esperar a estabilidade financeira, nós queremos esperar que a nossa tristeza acabe, nós queremos uma motivação transcendental para que a gente viva o discipulado de Jesus. O discipulado de Jesus é a forma do cristão e da cristã viver diariamente. Existe um compromisso que Deus exige de nós. Um comprometimento de vida inteira. Minha irmã e meu irmão, nós estamos falando de estratégias. Nós estamos falando de planejamento também. Nós estamos falando de sonhos. E nós estamos falando especialmente do propósito que Deus tem para essa igreja em João Pessoa. Nós vamos avançar. Não importa a tempestade que esteja ao nosso redor. Não importa se o nosso navio vai se desfazer. Não importa quais sejam as circunstâncias. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a vida da nossa igreja um avanço missionário, um avanço no discipulado, uma igreja comprometida, que vai continuar cumprindo, a partir do Espírito Santo, os atos que nos foram propostos. Nessa noite, pensando sobre esse compromisso de Paulo, pensando também que nenhuma discípula e nenhum discípulo nascem prontos, que existe uma jornada. Eu quero desafiar você a assumir esse compromisso. Nós vamos sentar diante da mesa do Senhor Jesus, e Ele disse para nós que nós anunciássemos o seu amor quando nós partilhássemos esse pão e esse cálice, até que Ele voltasse outra vez. O que significa isso? Significa que você precisa participar de um ritual mensalmente, simplesmente? Que você precisa vir, comer o pão e beber o cálice, simplesmente, e voltar para a sua vida como se nada tivesse acontecido? Não. Comer esse pão, tomar esse cálice, significa assumir um compromisso com Jesus Cristo. Significa reafirmar a aliança com o anúncio do seu evangelho. Significa dizer que você
é um representante dele nessa terra. E eu quero te convidar nessa noite a participar desse momento de fé, assumindo esse compromisso. Nós temos projetos, nós temos sonhos dados por Deus, e nós sabemos que há uma vocação para nós como igreja, um propósito em Deus para nós como igreja. E eu quero desafiar você a fazer parte desses projetos, a fazer parte desses sonhos, a conquistar esses sonhos como igreja de Jesus. Quando você tomar desse cálice, quando você comer desse pão, eu quero desafiar você a afirmar esse compromisso com o Deus da vida. E assim como Paulo, ir até as últimas consequências, sabendo quem te chamou e para quê Ele te chamou. Eu quero orar com você, convidar você a fechar os seus olhos. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, Pai. Louvamos a Ti, ó Deus, pelo Seu cuidado. Louvamos a Ti pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Louvamos a Ti, Senhor, porque nos tiraste, Senhor, da treva para a Sua maravilhosa luz. Porque éramos cegos e o Senhor nos fez enxergar. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor se ofereceu como sacrifício para que nós tivéssemos vida plena, vida em abundante. Porque o Senhor se deu por nós. E nós queremos, ó Deus, ao sentar nessa mesa, ao partilhar, Senhor, da Tua presença, ao rememorar, Senhor, a Tua bondade, a Tua graça, nós queremos realmente, Senhor, firmar um compromisso contigo. Olha para nós, Senhor, com Teu olhar de misericórdia. Entra, Senhor, transforma-nos e ajuda-nos, Senhor, a vivenciar o grande propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós pedimos isso e Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és.
ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor ressuscitou. Ele se encontrou com os discípulos aí no caminho de Emaús. Ele se encontrou com as mulheres diante do túmulo. Ele se encontrou com Saulo a caminho de Damasco. Ele se encontrou, ele se encontrou, ele se encontrou. E ele se encontra comigo e com você hoje. Hoje.
o Senhor nos encontra. O Senhor se aproxima de nós. Ele espera um convite nosso. Ele espera a nossa decisão. Ele espera o nosso coração aberto. Nessa noite, nós vamos consagrar os elementos da ceia do Senhor. Eu aqui, você aí na sua casa. Nós vamos partilhar. E que nessa partilha, os nossos olhos sejam abertos. Nós possamos reconhecer a presença do ressuscitado. E possamos retornar para Jerusalém. Retornar para o nosso propósito. Assumir aquilo que Ele tem para nós. Vamos consagrar os elementos? Senhor, nosso Deus, Pai, nós estamos na Tua presença nessa noite e somos agradecidos pelo ministério que nos tem concedido. Ministério da reconciliação. Espírito Santo de Deus, nós somos Tuas testemunhas, Pai. E pedimos nessa noite, de forma muito especial, inspirados e direcionados pela Tua palavra, Jesus Cristo, pedimos que o Senhor consagre agora os dons do pão e do vinho, para que recebendo, segundo a instituição do Teu Filho, nós sejamos participantes do Teu abençoado corpo e do Teu abençoado sangue. Amém. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes em que beberdes, em memória de mim. Jesus Cristo ressurreto é quem nos convida. E nós nos achegamos à sua mesa com gratidão. Essa mesa que não é minha, essa mesa que não é da Igreja Metodista, essa mesa que é a mesa de Jesus Cristo. Você pode repartir os elementos, eu vou repartir aqui também. E juntas e juntos cearemos. Gratos a Deus, nós podemos comer e beber. Obrigada, Senhor Jesus.
pelo seu amor. Obrigada pela sua graça. Obrigada pelo seu perdão. Obrigada pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Obrigada por nos convidar para a sua mesa. Obrigada por nos acolher como amigas e amigos, como filhas e filhos. Obrigada, Senhor. Senhor, que esse alimento partilhado hoje aqui, aqui onde estamos, ó Deus, porque não há distâncias para Ti, que esse alimento, Senhor, seja renovo para o nosso espírito, que seja renovo da nossa aliança, que seja compromisso firmado na Tua presença, que seja, Senhor, uma revolução interior, ó Deus, que, Senhor, brote desejo em nós de viver e de pertencer. Ó Pai, nós Te louvamos pela santa refeição, pela santa partilha que nos inspira a seguirmos os Seus passos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Aleluias. Nós já estamos caminhando para o final da nossa celebração. E estamos felizes, né, pelos próximos passos que vamos dar, que daremos, pelos passos que já temos dado. E antes de nós encerrarmos com a bênção, eu quero te desafiar, te convidar e te desafiar. Você já tem visto nas nossas redes sociais, mas esse mês de setembro é um mês muito especial para nós. Nós teremos uma imersão no discipulado. Esse projeto seria um projeto presencial, mas ele vai acontecer através de um webinar. Vai ser uma programação totalmente online. Nós faremos uma capacitação, uma imersão nesse tema do discipulado. Quem vai ministrar ele para nós é o pastor Emanuel Bezerra, que é o coordenador da Câmara Regional de Discipulado aqui da Remini. É a nossa pessoa de referência no discipulado. Ele, junto com a sua equipe lá de Teresina, lá do Piauí, eles estarão ministrando. E talvez nós tenhamos alguns outros convidados aí especiais. Ainda estamos confirmando as presenças. Mas você já pode ver nas nossas redes sociais as informações. E já existe um link para inscrição, porque o número de inscrição é limitado. Então você precisa fazer a sua inscrição para participar. Pastora, para quem é o webinar Imersão no Discipulado? Ora, para todos os discípulos e discípulas de Jesus. Então, se você é uma discípula e se você é um discípulo de Jesus, esse webinar é para você. É um processo de capacitação para que os nossos planos, os nossos projetos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, possam ganhar mais força, para que a gente possa ir avante na missão. Então, serão 2 dias, 2 sábados. Veja lá direitinho, separe esse tempo. Acontecerão em 2 horários. Eu vou informando vocês mais, mas nas nossas redes tem todas as informações. Faça a sua inscrição. Você que é liderança da igreja, eu não preciso nem dizer. Mas você que não é liderança, também é uma discípula e um discípulo de Jesus, faça a sua inscrição. Que Deus nos abençoe nesse tempo. Que Deus derrame da sua graça sobre as nossas vidas. Lembrando ainda que nós estamos em tempo de oferta missionária. Eu sei que algumas pessoas ainda têm dúvidas. Nós fizemos um alvo pessoal, né? Por pessoa, R$30 por pessoa, e nós vamos avançar missionariamente e abençoar, sabe quem? A igreja de Teresina, que vai nos abençoar com o webinar. Então participe, nos procure, tire suas dúvidas e contribua com a missão nesse tempo. Deus abençoe as nossas vidas, Deus nos dê graça durante essa semana. Vamos agradecer e receber a bênção. Vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou e em seguida nós teremos a bênção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder
e a glória para sempre. Amém. Paz, que a doce paz de Jesus Cristo seja sobre nós, nossas casas e famílias, hoje e para sempre, hoje eternamente, seja sempre assim, seja. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o mês de maio está chegando e em maio nós fazemos a oferta missionária nacional. Estamos convocando você, toda a igreja, a participar desse momento com bastante alegria. Afinal de contas, a sua oferta pode sustentar a missão no norte e no nordeste. Sua oração, sua doação, uma igreja.